Oi pessoal, eu tô aqui para dar continuidade ao vídeo que eu postei na segunda-feira sobre psicobioterapia ou biodecodagem das doenças. Então, no primeiro vídeo eu expliquei um pouco de como a gente pensa, né? De como o método foi desenvolvido por Christian Flash, que a doença para nós é uma intenção positiva ou tem uma intenção positiva de mostrar algo de nós mesmas ou de nós mesmos, né? Que ela pode ser um grande mestre na nossa vida, porque fala com a gente pelo nosso através ou pelo nosso inconsciente, ou seja, coisas nossas que a gente não conhece, mas que estão aí registradas em nós, né? Então, como que a gente se constrói, né? A gente se constrói por várias coisas. Nós recebemos informações dos nossos ancestrais quando a gente é concebido nessa vida. Então, vem através do nosso DNA algumas informações e às vezes até já uma programação de uma doença, né? Na gestação, a gente recebe informações também através da nossa mãe. E assim sucessivamente, quando a gente nasce, depois na primeira infância, depois quando a gente vai na escola. Então, as nossas vivências, as nossas crenças, a nossa educação determinam o nosso comportamento ou a nossa estrutura, ou seja, aquilo que eu sou na vida, aquilo como eu reajo. Porém, se eu tenho em algum momento da minha vida uma necessidade que não foi atendida, lembra que o corpo sempre preserva a sobrevivência e coisas que são básicas para o ser humano, como alimentação, amor, carinho, proteção, né? Valor, um bom relacionamento, uma boa comunicação em casa primeiro, para depois ter uma boa comunicação socialmente. Quando a gente não tem um desses aspectos, vamos dizer assim, atendidos, o que, que acontece? A gente entra em conflito com aquilo que a gente tem na vida e com aquilo que a gente recebeu ou aquilo que a gente necessita internamente, ou seja, as nossas necessidades básicas. Então, se eu vivo num ambiente muito agressivo, onde tem violência, onde as pessoas se xingam o tempo inteiro, as palavras são ásperas, por exemplo, ou tem até agressão física às vezes, né? E isso não vai de encontro àquilo que eu preciso, que seria outro tipo de comportamento dentro de casa ou até fora dela, né? Mas normalmente quando a gente vive essas coisas fora da nossa família de origem, é porque a gente viveu de alguma forma ali, tem um programa para isso. Então eu vim falar para vocês como que seria isso diante das dores, né? Uma dor crônica, uma dor resistente. É lógico que se você tem uma dor e ela é pontual, ou seja, você tem uma dor porque você tem um problema no joelho, né? Tudo bem. E aí a gente vai olhar para o problema do joelho. E se tem uma dor porque você tem uma hérnia de disco, ou uma dor porque você tem uma tensão cervical. Então a gente vai olhar para as diferentes partes do corpo e dar o sentido biológico disso, ou seja, o que aquele órgão, ou aquele tecido, ou aquela parte do meu corpo está querendo me dizer. Porém, se eu tenho uma dor crônica, quando eu faço exames e não tem uma causa específica, né? Se eu tenho uma dor resistente, uma inflamação constante, o que isso está querendo dizer de mim, né? A dor crônica para nós da psicobioterapia tem a ver com o contato imposto, uma dor moral, ou seja, não é uma coisa que está machucada dentro de você ou que está em mau funcionamento, vamos dizer, um órgão, né? Mas é uma dor moral, ou seja, onde você está sendo atingido na sua identidade, a que você está sendo obrigado, né? Então, e aquela parte do corpo que está mais afetada ou que a dor é maior ou por onde a dor começou, vai mostrar às vezes um outro aspecto dessa dor moral. Por exemplo, vamos supor que a sua dor começou na coluna. Então essa dor ou essa obrigação ou essa coisa que você é obrigado, você está num contato imposto, algo relacionado à sua personalidade, a quem você é, ao seu eixo de vida, naquilo onde você se sustenta, quando é lombar, ou aqui você está submetido, quando é na cervical. Se é no joelho, diante de quem você está sendo obrigado a se ajoelhar, que aquilo está te humilhando, né? Então a gente fala, quando você tem uma dor assim também, que você está em referência externa, ou seja, o outro é muito mais importante que você. Você se reconhece nisso? Se você quiser alguma dica, deixa lá nos comentários para mim a sua dor ou o seu problema, que eu vou te dar dicas do que pode estar acontecendo emocionalmente com você, tá bom? Até o próximo!